aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendei o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém? Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nós terminamos de ler aqui, acabamos de ler uma passagem bíblica muito conhecida, e eu gostaria de dizer o seguinte: existem 3 fatores que são muito importantes para nós termos uma compreensão deste texto bíblico, né? O primeiro fato é a própria divisão principal do Evangelho de João. O Evangelho de João, ele tem 21 capítulos e ele tem 2 partes principais. Do capítulo 1 ao 12, o Senhor Jesus, ele ministrou as multidões naquilo que a gente pode dizer que foi a sua vida e o seu ministério público. Quando nós chegamos no capítulo 13, então a gente vê o ministério particular de Cristo, porque não há multidões, não há ninguém estranho, ele está com os seus discípulos, né? Então aqui nós temos o início dessa segunda divisão principal do Evangelho, que é essa parte que é mais particular entre Cristo e os seus discípulos. E Jesus, ele começa a dar as últimas instruções aos discípulos a partir já do capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, né? E por aí vai. Então é muito importante a gente ter isso em mente. A segunda coisa que é importante é a gente olhar as próprias divisões do texto que a gente leu, porque a gente leu 17 versículos, né? Que a gente poderia dividir em 3 partes. Aqui, nós podemos dizer que do verso 1 a 2, Jesus se preparou para realizar este ato. Nos versos 3 até o 12, até o 11, ele realizou o ato.
E a partir do versículo 12 até o 17, ele explicou o ato. Então, vamos repetir? Diga assim: ele se preparou para o ato, ele realizou o ato, aí ele explicou o ato. Então, não sei se vocês já viram esses vídeos em algumas igrejas, não estou aqui fazendo crítica à igreja de ninguém, mas em alguns arraiais por aí, em algumas ocasiões, vem alguém lá com uma bacia, né? E quer literalmente fazer o que Cristo fez. Como se o que ele fizesse aqui, ele estivesse instituindo uma cerimônia, um ato litúrgico, que nós deveríamos repetir, quando o sentido não é este, porque nós estamos em outra cultura, certo? E o terceiro fator aqui, para a gente entender esta passagem bíblica, e eu quero que vocês guardem bem o que eu vou falar, é a questão da cultura, né? Então, se a gente não entender a divisão principal, a natureza da divisão do próprio texto, e se a gente não entender a cultura, o contexto cultural, a gente não vai entender o ato de Cristo. E eu gostaria de falar um pouquinho para vocês, usando esse tema, né? Os 3 propósitos do sublime ato de Cristo. Os 3 propósitos do sublime ato de Cristo. E eu até gostaria de dizer que no versículo 1 nós temos o primeiro propósito deste ato, no versículo 12 nós temos o segundo propósito deste ato, e no verso 15, o terceiro propósito de Cristo ao realizar o ato de lavar os pés dos discípulos. Então aqui a gente tem os 3 propósitos do sublime ato de Cristo. Vamos observar esta primeira parte aqui. Jesus está se preparando para o ato, né? E João escreve assim, ó: ora, antes da festa da Páscoa. Então a ocasião aqui foi a Páscoa. Os outros evangelhos também mostram isso claramente. Nós sabemos que Jesus morreu na Páscoa. A ocasião foi na Páscoa. Aí aparece aqui o cronograma divino, porque João diz assim, ó: sabendo Jesus, como é que está escrito aí? Sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Então, irmãos, quando a gente lê os evangelhos, as pessoas, às vezes, eu sempre oriento, às vezes, quando eu converso com as pessoas, eu sempre digo, olha, Jesus, ele não perdeu nem um dia, nem uma hora, nem um minuto. Por quê? Porque ele mesmo disse, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então, naquela metáfora ali, o dia era o tempo que ele tinha. Então, ele tinha que cumprir um cronograma. E João fala muito disso, porque se a gente lê, quando você lê os outros textos, aqui João diz que Jesus sabia que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Então, se a gente lê, por exemplo, esses textos no próprio Evangelho de João, ó, João 2,4, veja como o texto diz. João 2,4, disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Como é que está escrito? Ainda. Então, quando ele começou o ministério dele, no primeiro milagre, ele falou, a minha hora não chegou ainda. João 7,30. João 7,30. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Por quê? Porque ainda não era chegada a sua hora. João 8,20. João 8,20. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu. E por que ninguém o prendeu? Porque ainda... agora, quando a gente lê João 13, João 12, né? A gente lê João 12, 23, Jesus já começou a sentir a sombra da cruz. Então agora as palavras de João começam a mudar. Porque em todas aquelas referências que a gente leu, ele escreveu, ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora. Agora ele diz o quê? É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser
glorificado. Aí João, no texto que estamos aprendendo, ele diz que como Jesus sabia que estava chegando a hora, ele se preparou para o ato. Ora, João 13:1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Então, irmão, a morte é a hora de passar deste mundo para o Pai. Então já é porque tem crente que tem medo de morrer? Fala aí para quem está do seu lado, fica tranquilo, você só vai quando chegar a hora. Porque tem gente que tem medo, fala, eu não quero ir antes da hora. Fica tranquilo. E olha, eu não sei, eu não entendo os crentes, viu? Que eles falam que ama Jesus e quer ir para o céu. Você quer morrer? Deus me livre, pastor Edilson. Né? Mas o que é a morte? A morte é a hora de passar deste mundo para o Pai. Então nunca diga assim, morreu, não morreu não, ele triunfou, ele foi promovido, ele passou deste mundo para o Pai. É isso que é a morte para o cristão, né? Aí João diz assim, aqui aparece o amor, como havia amado os seus que estavam aonde? No mundo. Como é que João escreveu ali? Ele falou assim, amou-os até o fim. Então aqui aparece o quê? O amor de Deus. E comentaristas, por exemplo, como Orlando Spence Boyle, ele diz que a maneira mais correta de você traduzir aquilo ali, como havia amado até, do começo até aquele momento. Porque quando a mulher briga com o homem, ela fala o que para ele? Eu te amei muito até hoje, mas hoje eu te odeio. É assim ou não é? Eu te amava, mas veja como está escrito, como havia amado no passado, do começo até aquele dia, como havia amado os seus que estavam no mundo. Você podia dar um glória aí, rapaz. Amou-os até o fim. Amou-os no mais alto grau. Você pode glorificar a Deus? Porque nós estamos nesse mundo, irmão. Nós estamos sujeitos a tudo. Estamos sujeitos a calúnia, a doenças, a vírus, traições, acidente de trânsito. E a única coisa que nos dá segurança neste mundo é quando a gente olha para trás, naquele dia que Jesus entrou em nossa vida, a gente diz assim, na ótica nossa, né? Ele começou a me amar. E olha, eu só estou aqui porque ele tem me amado. Né? Quanto se sente amado pelo Senhor? E eu vou explicar para você porque Jesus fez o ato para demonstrar o amor. Presta atenção, guarda o que eu estou falando. Eu vou mostrar para você como o primeiro propósito do ato era demonstrar o amor. Daí você vai entender, coloca o versículo 2. Versículo 2. Essa tradução, ela não está perto do que é o original, porque aqui diz assim, e acabada a ceia, né? É acabada a ceia, mas se você pegar, por exemplo, uma tradução como Almeida Revista e Atualizada, diz assim, e durante a ceia, o que seria bem mais correto, porque a ceia aqui não acabou ainda, durante a ceia, tá vendo lá, durante a ceia, por isso que é bom ir na igreja de rico, né? Que não tem uma versão só. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão Iscariote, que traísse Jesus, coloca o versículo 3. Qual que é a palavra que está escrito ali? A primeira palavra, vamos ler junto? Sabendo, presta atenção. Então, o que João mostra? Que Jesus se preparou para realizar o ato, mas ele estava consciente. E veja as palavras de João, essas palavras mexem comigo, porque ele diz assim, sabendo Jesus, sabendo que o Pai tinha confiado o quê? Tudo
nas suas mãos. Então, João está dizendo assim, olha, ele estava plenamente consciente da sua soberania universal. É isso que ele está querendo dizer. E que ele tinha vindo de onde, igreja? De Deus. Então, porque tem umas pessoas, né, irmão, que parece aquela música antiga, não sabe de onde veio, não sabe quem é, não sabe para onde vai. Tem uns crentes, irmão, que por não orar, por não ler a palavra, esse dia eu perguntei para uma jovem, o que é jubileu? Ela falou, é o urubu do pica-pau. Falei, quem é Sansão? É o coelho da Mônica. Falei, Jesus Cristo, tem misericórdia. Não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Mas se você olhar ali, ó, Jesus está consciente de sua soberania universal. Ele sabe de onde ele veio. E apesar de ele estar indo para a cruz, para a morte, ele sabia que ele ia voltar para Deus. E aqui, meus irmãos, é que vai a demonstração de amor. Por quê? Porque às vezes a gente ama muito uma pessoa, porque a gente não sabe quem ela realmente é. Né? Vai conversar com uma mulher aí que foi traída há muitos anos e não sabia. Uma falou uma vez para mim, pastor, eu amava aquele homem. Mas no momento que eu descobri o caráter dele, acabou. Agora Jesus não. Eu vi uma celebridade e a pessoa estava entrevistando a celebridade, uma pessoa famosa aí no mundo. Aí ele perguntou, é verdade que você lavava prato num restaurante? Ele falou, é verdade. Ele falou assim, se você tivesse ideia que você ia se tornar tudo que você se tornou, você lavaria pratos? Ele disse, jamais. Mas não é o caso do nosso Jesus. Ele nos ama, mesmo sabendo tudo. O que eu estou querendo dizer? Ele sabia que o Judas tinha vendido ele. Ele sabia que Pedro estava perto de negá-lo. Ele sabia que todos iam abandoná-lo. Mas ele os amou até o fim. Então, irmão, não existe maior demonstração de amor do que esta. A Bíblia diz em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. João escreveu, nisto está o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então o primeiro propósito do ato sublime de Cristo foi demonstrar aos seus discípulos o quanto ele os amava, né? Enquanto ele os amava. Coloque o versículo 4 para mim, vamos passar para a segunda parte. Agora Jesus vai realizar o ato. Diga comigo assim, ó. Diga comigo, leia comigo. Levantou-se da ceia, diga comigo. Levantou-se da ceia. Então aqui entra a cultura, né? Aqui entra a cultura. Por quê? Porque havia uma cultura. Eu vou tentar explicar para os irmãos como era a cultura daquela época. Coloque para mim um texto, Lucas 22, 24. Lucas 22, 24. Para vocês entenderem como é que funcionava. E por que Jesus se levantou da ceia. Vamos ler junto? E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Então, se você ler os evangelhos, os discípulos, eles estavam sempre brigando. E eles estavam sempre discutindo. Quem é maior? E o João queria ser maior, o Pedro queria ser maior. Eles eram carnais. A Bíblia não esconde isso. Só que a Bíblia mostra que na noite da ceia, eles entraram de novo nessa mesma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Por quê? Porque a cultura era assim, ó, era uma noite de Páscoa, não era? Era uma noite de Páscoa. Era a noite. Então, naquela tarde, Jesus e todos os discípulos, eles tomaram banho.
vestiram uma roupa limpa para ir ao cenáculo. Porém, as ruas, elas não eram asfaltadas. E os discípulos não andavam com sapatos como nós estamos usando aqui, sapatos fechados. Eles usavam sandálias. Então eles tomaram banho, estavam limpos, mas eles percorreram as ruas empoeiradas para chegar até o cenáculo. E quem é que estava no cenáculo? Era só Jesus e os 12, não tem código da Vinci não, viu? Tem uns clientes que assistem lá, pode parar. O texto é muito claro, Jesus se sentou na mesa com os 12. Mas o Leonardo da Vinci pintou lá o quadro, ele pintou porque ele quis, a Bíblia não diz. Não vai cair nessa não, lê a Bíblia. Então, quem estava no cenáculo era Jesus e os 12. Qual era o costume? Quando você entrava para ser hospedado, você chegava de uma caminhada nas ruas empoeiradas, e você era recebido para uma ceia e uma refeição na casa de alguém, havia o costume, havia a cultura. O servo mais, o dono da casa, o anfitrião, ele pegava o servo mais humilde e fazia ele lavar os pés de todos os visitantes. Vocês entenderam agora porque os discípulos estavam brigando? Um falava para o outro assim, você é o menor. Aí o outro dizia assim, eu não sou o menor. Como quem diz assim, eu não vou lavar o seu pé não, rapaz, sai para lá. Entendeu? Porque ninguém queria ser o menor. Porque o menor, eles chegaram e sentaram. Então Jesus sentou, todo mundo sentou. E Jesus ficou olhando para eles, né? Pensa, irmão, Jesus estava sentindo a sombra da cruz nele. Ele estava para ir ao Calvário, era um momento difícil, e aqueles homens andaram 3 anos e meio com ele, mas eles eram carnais. Eles não tinham entendimento dos propósitos divinos. Eles não eram espirituais. E um mexia a pestana para o outro, levanta, rapaz, levanta, ó a bacia lá, ó, pega a toalha. Não, é você que ele é o menor. Você já imaginou? Aí o que a Bíblia diz em João 13, versículo 4? Levantou-se da ceia. Vocês imaginam, irmão? Quando tem alguma coisa que ninguém quer fazer, aí Jesus, que era o Senhor e o Mestre, ele se levantou. E ele queria dizer com isso, agora eu vou mostrar para vocês. Imagina a expressão de surpresa dos discípulos. E veja os atos de Jesus, Vamos contar no dedo? Porque aqui a gente vai perceber o segundo propósito do ato de Cristo. Diga comigo, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomou a toalha e cingiu-se. Versículo 5. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Então, Jesus realizou 5 atos. Primeiro, ele se levantou. Segundo, tirou a veste. Terceiro, tomou a toalha e cingiu-se. Quarto, colocou a água na bacia. Quinto, se abaixou e começou a lavar os pés dos discípulos. Ele amarrou a toalha dá a entender que era longa, ele amarrou aqui, e com a ponta da toalha, começou a lavar os pés aos discípulos. Já imaginou a face dos discípulos? Irmão, eu sempre fico tentando entrar dentro do cenáculo. Eu fico sempre tentando imaginar essa cena. Tenta imaginar. Aí Jesus chegou e falou, Judas, me dá os pés aí. Desatou a sandália do traidor e lavou os pés dele. Bartolomeu, Mateus, dá aí seu pé de publicano, rapaz. Lavou. Tenta imaginar isso, irmão. Tenta imaginar. Eu creio que baixou um silêncio dentro daquele cenáculo. Por quê? Porque isso é uma inversão de papéis. Tem uma coisa, pastor Oséias, que a gente não pensa.
Porque às vezes você vem, você senta aí nessa cadeira aí, que é uma cadeira bastante confortável até, e você fala assim, olha, eu vou lá na igreja servir a Deus, mas às vezes a impressão que eu tenho é que eu venho na casa de Deus para servir a Ele, mas pelo contrário, Ele desce, manda uma palavra para mim, e a impressão que eu tenho é que não é eu que estou servindo, mas é Ele que me ama tanto, apesar das minhas falhas, dos meus defeitos, e Ele vem tratar comigo. A impressão que eu tenho é que, ao invés de eu oferecer, eu estou mais recebendo. Isto é o amor de Deus. Imagina, tenta imaginar se você estivesse lá no cenáculo e o mestre se abaixasse para lavar os seus pés. É aquela cena da árvore lá, pastor, que a gente fala tanto e esquece. Por quê? Porque a criatura está em cima da árvore. O Zaqueu. Aí o Criador chega de baixo e para olhar para a criatura, precisa erguer os olhos. São papéis invertidos. Por causa do quê? Do amor de Deus. Não é que a gente é importante, não. Você veio aqui servir a Jesus, mas Ele desceu aqui e está dirigindo para você a palavra, minha filha. Por que tanto desânimo, minha filha? Por que tanta desconfiança com o meu cuidado? Eu tenho recebido suas lágrimas, eu tenho visto a sua dor. Eu estou aqui. Aprenda a confiar em mim. Quantos podem glorificar a Deus nesta noite, irmãos? Porque eu sinto Jesus aqui. Aleluia! A impressão que tenho é que estou dentro do cenáculo, vivendo aquela cena. E olha, irmão, o Pedro me deixa inconformado, viu? Porque quando ele... Porque, presta atenção. Dos 12 que estavam ali, porque Judas estava ali ainda. Até esse momento, Judas estava ali. Dos 12 que estavam ali, nenhum tinha humildade. Mas parece que o que mais considerava dentro dele, que ele não era digno de fazer aquele serviço que ele considerava vil, o mais orgulhoso ali parece que era Pedro. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe o que é o Evangelho? O Evangelho, irmãos, é a gente entender que a gente não é especial. Você não é peculiar, não. Somos todos iguais. Tá? Porque não sei, tem gente que não quer aceitar o padrão. E não é o padrão da igreja da Assembleia de Deus, não é o padrão de um pastor da igreja. Não. É o padrão de Deus na sua palavra. Como tem gente, irmão, que gosta de um tratamento especial. Ele é peculiar, mas não tem. Eu costumo dizer que os intocáveis só tem no cinema. Na igreja não tem. E também aqui não tem Black Friday. Aqui não tem liquidação. Aqui tem o preço. E se quiser levar, tem que pagar, porque o padrão é para todos. Veja o versículo 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro. Então, eu creio que quando Jesus se dirigiu a Pedro e fez o gesto assim, me dê os pés, Pedro. Aí ele protestou. Mas não por causa da humildade dele, porque ele estava indignado. Ele considerava todo mundo ali menor que ele. Aí ele falou assim, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Tem uns comentaristas que falam que aqui ele parece que está igual João Batista. O que João Batista falou? Eu que devia ir a ti, e vens tu a mim. Mas João era humilde de verdade. Agora esse aqui, Senhor, tu lava-me os pés a mim? O que Jesus respondeu? Versículo 7. Vamos ler junto? Estou escutando um silêncio, irmão. O que está acontecendo aí? Será que vocês estão entrando no cenáculo comigo?
Respondeu Jesus e disse: o que Jesus disse? Vamos lá? Versículo 8. Disse-lhe Pedro. O que Pedro disse? Aqui não. Meus pés o Senhor não vai lavar. O que ele quis dizer? Jesus, isso aí está errado. Eu não consigo entender um crente, irmão, ele ajoelha, ele fala assim, Senhor. Essa primeira palavra é forte, né? Porque se você está chamando ele de Senhor, isso quer dizer que você se sujeitou a ele. Senhor, isso não dá certo. Olha que coisa, irmão. Como é que você tem coragem de falar isso na sua oração? Senhor, eu não aceito. Mas que história que é essa? Olha para ele. Nunca me lavarás os pés. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: tudo bem, mas se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Você entendeu porque tem pessoas que não têm mais comunhão com Deus? Não aceitam os caminhos de Deus? Deus está mandando falar para você: se eu, na minha soberania, eu quis te provar assim, e você não aceita os meus caminhos, como é que você quer ter parte comigo? Se você quer ter parte comigo, tem que aceitar o meu senhorio. E para aceitar o meu senhorio, tem que aceitar os meus caminhos, porque eu sou o Senhor e você é o servo. Só que nem sempre é assim, né, irmãos? E aí é que eu digo que tem pessoa que quer ser especial. Porque veja quando, irmão, tem umas coisinhas que atrapalham a vida da gente. Fala comigo assim: disse Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. O que Jesus está falando, pastor Osés? Você tem uma poeirinha aí nos seus pés. Mas se você não deixar eu tirar isso aí, você não tem comunhão comigo. Que história é essa que você... Não, eu sou assim. Eu sempre fui assim. Continua assim. Só que vai continuar assim. Você vai vir aqui, você vai ver o seu irmão chorar, você vai ver ele contar a bênção, e você vai ficar aí. Como? Assim. Porque você quer ser assim. E não funciona. Porque você não é mais senhor da sua vida. Você entregou a sua vida. E você foi comprado com sangue. Você agora tem dono. E você agora está no jugo com Jesus. E você não vai onde quer. Você vai onde Jesus te leva. Porque você é o servo, é a serva. E Ele é o Senhor. Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui, irmãos? Isso é muito sério. Mas eu acho que isso é bobagem. Isso é uma poeirinha na minha sandália. Tira a sandália. Deixa Jesus te lavar. E você vai voltar a ter comunhão com Ele. Versículo 9. Olha o que Jesus disse. Olha como é que Pedro era volúvel, né? Porque primeiro, como é que ele reagiu? Não, o Senhor não vai lavar os meus pés. Não vai lavar. Aí agora, o que ele falou para Jesus? Quer dizer que se o Senhor não dá os pés, o Senhor não vai lavar, o Senhor não vou ter parte contigo? Não. Aí ele falou: Senhor, então não só os meus pés, lava minha cabeça também. Você não vê nisso que Pedro ele queria ser diferente? Aí Jesus respondeu para ele, olha para o versículo 10. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, pois no mais
que Jesus falou assim? Eu não vou lavar a sua cabeça, porque você já tomou banho. Eu vou tirar a poeira dos seus pés, porque você já está limpo. Mas, irmão, sabe por que Jesus não pode ceder para esse crente ruim que tem na igreja? Sabe por quê? Porque, se Jesus falar assim, tudo bem, Pedro, eu não vou lavar seus pés então. Quando acabasse a ceia, o que ele ia falar para os outros discípulos? Mas vocês, hein? Foram deixar Jesus lavar. Onde você está com a cabeça? Os meus pés ele não lavou. Mas se Jesus aceitasse lavar a cabeça dele, o que ele ia falar depois? Está vendo? Eu sou melhor mesmo, porque de vocês ele lavou só os pés, mas ele lavou até a cabeça. É o diferente, irmão. Será que você não é capaz de entender, rapaz? Que todo mundo tem que levar a cruz, e você tem que levar também. Todo mundo tem que aceitar a autoridade da palavra, você tem que aceitar também. Não tem um padrão para todo mundo e outro para você. Nós fomos comprados pelo mesmo sangue. Nós estamos debaixo da autoridade da mesma palavra. Nós temos o mesmo Espírito, temos a mesma esperança, o mesmo inimigo. E o que é regra para mim, é regra para todos nós. E eu acho engraçado. Tem crente que ele fica na Assembleia de Deus e ele fala assim, mas eu não concordo com a Assembleia de Deus. Então cai fora da Assembleia de Deus, vai para onde você quiser ir, rapaz. Não existe isso. Eu não concordo com o pastor, então procura outro pastor. Não seja diferente. É isso que Jesus falou para Pedro. Olha, primeiro você não quer me dar o pé, agora que eu lavo a sua cabeça? Você já tomou banho, eu vou lavar os seus pés e acabou. Igual eu lavei os pés dos outros, porque você não é melhor. Se todo mundo entendesse isso, irmãos. Você já reparou como é que é certos crentes? Eles falam assim, eu não oro, mas Deus tem me abençoado. O que ele quer dizer com isso? Todo mundo ora, mas Jesus me ama tanto que mesmo que eu não orando, eu recebo mais bênção que quem ora. O que ele quer dizer com isso? Eu sou melhor. E infelizmente eu quero dizer para você, você não é melhor, você é amado. E o teu Senhor tem muita paciência, porque se fosse eu, ou se fosse o homem, talvez você nem estaria aqui. Deixe de ser ruim, aceite o padrão de Deus na sua vida, que Deus quer te abençoar. Aí fica aí, o deserto. Pode ver, irmão. E não tem nada que mostre isso mais do que o Facebook, né? Você abre o Facebook de certos crentes, o que eles querem dizer com isso? Estou nem aí com a igreja. O pastor que se dane. Eu vou lá nos cultos, dou o meu dízimo, congrego, mas o nariz é meu, eu cheiro onde eu quero. Vai por esse caminho. Entenda uma coisa, meu querido. Você tem que levar a cruz. Se você entrou pela porta estreita, o caminho também é estreito. A santidade é uma exigência para se ver ao Senhor. A igreja pode aceitar você assim, o pastor pode tolerar você assim, mas você tem um Senhor, e eu te digo, queira você ou não, mais cedo ou mais tarde, Ele vai te tratar, e você vai ser tratado como você precisa ser tratado, porque você não é diferente. Quantos recebem a palavra e pode glorificar a Deus? E olha, irmão, o que eu estou falando é muito sério. Porque veja o que Jesus disse na última parte do verso 10, Ora, vós estáis limpos. Mas, versículo 11, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, o que Jesus disse para Pedro? Eu vou lavar o seu pé, porque é só o pé mesmo. E não adianta você dar só o pé para mim, não. Porque tem uma aí, que eu lavei o pé dele, eu sei quem é ele, e o coração dele está sujo. Porque eu lavei o pé, mas ele é um traidor. A Bíblia diz que tem que ser limpo de mãos
Eu posso provar para vocês que a minha mão está limpa. Não é isso? Eu chego para o irmão, pode olhar aqui, irmão, a minha mão está limpa. Mas se eu falar para ele assim, olha, o meu coração está limpo, tem jeito dele ver? Então não é só por fora, tem que ser por dentro também. Não adianta cumprir os ritos exteriores e não purificar o coração. Agora veja o segundo propósito do ato de Cristo. Versículo 12, estou terminando já. Vamos ler junto? Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis? O que Jesus queria com essa pergunta? Ele queria dizer que o ato que ele havia praticado, vamos repetir? Levantou da ceia, tirou as vestes, tomou a toalha e cingiu-se, lavou os pés dos discípulos e passou a enxugá-los. Aí a hora que ele terminou, ele pegou, deixou a bacia lá com a água, tirou a toalha, pegou a veste, vestiu de novo. Aí depois que ele sentou outra vez no mesmo lugar, aí ele perguntou: vocês entendeis o que vos tenho feito? Então, na verdade, Jesus não queria instituir o lava-pés. Ele queria prefigurar toda a sua obra naquele ato. Por quê? Porque antes de vir aqui neste mundo, ele estava sentado lá no trono da sua glória. Mas por causa da nossa miséria, um dia ele se levantou e disse: Pai, eu irei. Aí ele despiu-se da sua glória e se tornou homem. Ao se tornar homem, ele se fez semelhante a um servo. Ele obedeceu até ir à cruz. Aquela bacia, ela era a fonte do Calvário, e ali ele nos lavou, quando ao morrer derramou o seu sangue por nós. Mas ele foi sepultado, ressuscitou, e ao se levantar dos mortos, ele tomou de novo a sua glória, subiu e se assentou de novo do lado direito do Pai. E às vezes, irmão, a gente não entende o que Cristo fez. Então, com esse ato, ele queria fazer o quê? Prefigurar toda a sua obra. Coloque o versículo 13, vamos para a última parte. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Verso 14. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, olha aqui a palavra, ó. Vós deveis também lavar os pés. Antes do ato, eles queriam um lavar o pé do outro? Ó, Zé, você é o menor. Não, Edilson, eu não. Você que é o menor. Não, o menor é ele ali, ó. O menor é aquele lá, aquele. Entendeu? Eu não. O que Jesus falou? Que, irmão, eu vejo que muitas das intrigas que existem dentro da igreja, as facções que existem na igreja, né? As panelinhas que tem dentro da igreja, é tudo por causa da gente não querer cumprir esse mandamento aí, ó, de servir uns aos outros. Eu observo, pastor Osés, que até no ministério parece que tem mais isso, né? Um dia, eu fui para a reunião ministerial, aí avisei o pastor: olha, eu vou ter que sair no meio da reunião, porque eu vou ver a minha mamãe que veio e tal. Ele falou: vai, meu filho, ver a sua mãe. Aí o colega estava falando, e eu fiquei ali, e ele estendeu. Aí eu peguei e saí, ele estava falando. Aí no outro dia eu liguei para ele e falei: pastor fulano, olha, eu quero explicar para o senhor.
O senhor viu que a hora que o senhor estava pregando, eu me levantei e saí? Ele falou, sim. Eu até fiquei preocupado, achei que tinha acontecido. Então, eu quero explicar para o senhor que eu já tinha falado com o pastor e tal. Ele falou, pastor Edilson, fica em paz, pastor. A gente conhece o senhor. Eu falei, não, eu estou te explicando por que eu fiz aquilo. Porque tem obreiro, irmão, que ele não quer sentar para escutar o outro, não. Não. Quando eu congregava, lá no começo, tinha um diácono na igreja. Ele era um cara bonito, tinha uma voz e uma dicção impecável, um sujeito talentoso, mas ele era tão arrogante que ele não queria, ele não se sentia digno de escutar ninguém. Quantas vezes ele estava na porta assim, ó, e ficava com o dedinho na Bíblia, assim, no culto público. E ficava assim, cheio, sabe? Oh, glória, tá ali. O bicho está até balançando. Aí o pastor falou, vamos ouvir o irmão fulano. Ele ia lá na mulher dele e falava assim, ó, eu já estou indo embora, você vai agora ou vai depois? Pegava a Bíblia dele e ia embora. Porque ele não, assim, ele queria dizer, o que ele queria dizer com esse ato? Eu ficar escutando esse aí? Eu sei mais do que ele. E é engraçado essas pessoas, que a hora que eles pegam o microfone, tem gente que até parece que Jesus está aqui, irmão. Está sentado no banco e está dormindo. Vamos ouvir, irmão. Ô, glória! Aí aqui tem uns que é batizado com o Espírito Santo no microfone. Aí embaixo não fala em língua, não. Não, por quê? Porque quando ele está aqui em cima, oh meu Deus. Mas se Jesus desceu lá do céu e lavou os pés daqueles homens carnais, para mostrar para eles que eles deveriam servir uns aos outros, irmão, não existe espírito de grandeza. E essas brigas que tem dentro da igreja, por que que é? É por causa disso. Porque, ó, queda de braço. Quebra de braço. Aí Jesus disse no versículo 15, e aqui eu termino a minha palavra, ó. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. E ele concluiu, o verso 16, na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora o versículo 17, concluindo aqui, veja o que ele disse, ó. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as... Então a questão não é saber, né? Irmão, não, eu sei. A gente tem que se unir. Eu sei, pastor. Ah, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Vamos orar. Vamos. Aí vem na oração, mas aí se levanta aqui, vamos ouvir fulano. Eu já não vou ouvir mais, está dando oportunidade para essa daí. É isso, irmão. Nós temos que refletir no tamanho do amor que Cristo Ele demonstrou por nós. Você já fez essa pergunta? Spurgeon diz que ele sempre perguntava para Deus, por que eu? Olha para cima assim, olha como se você estivesse olhando para Deus e diga assim, Deus, fala irmão, Deus, por que eu? Irmão, você já parou para pensar? Que deve ter gente mais bonita do que nós, né? Pelo menos no meu caso. Deve ter gente mais interessante. Por que eu? Foi amor. Foi amor. Então, quando eu medito no amor de Cristo, quando eu entendo o que Ele fez ao encarnar, ao viver a vida impecável, ao morrer a morte expiatória, ao ressuscitar, ao ascender aos céus e sentar lá, é meu rei, meu advogado, meu sumo sacerdote, meu juiz e tudo, meu mediador. Quando eu olho tudo que Ele fez, tudo que Ele faz, tudo que eu tenho através dEle, o acesso, as bênçãos, quando eu penso em tudo que Ele fez, o tanto que Ele me amou,
Se eu pensar nisso, eu não vou ter dificuldade para respeitar o meu irmão e praticar essas coisas. Então vamos entender esses 3 propósitos do ato sublime de Cristo. Quantos recebem esta palavra? Pode dizer amém? Pastor Oséias, e eu devolvo a palavra ao senhor.